em Marcos, pode acender todas. Em Marcos, capítulo de número 4, nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler alguns versículos a partir do 35. Nós estamos em uma série de mensagens aí ao longo deste mês, falando sobre os milagres de Jesus. Nós falamos na primeira semana sobre o milagre das bodas em Caná da Galileia. Nós falamos também na segunda semana sobre o milagre da pesca maravilhosa. Nós falamos também sobre... Não, esse é o terceiro milagre. Aleluia. Não, esse é o quarto. A semana passada, a minha memória está ruim. Nós falamos sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Glória a Deus. Às vezes dá uma falhada. E agora nós vamos falar sobre Jesus acalmando a tempestade. E eu quero falar com os irmãos essa noite sobre quem é este. Quem é este? É o tema da nossa reflexão. Então, acompanhe comigo a partir do versículo de número 35 do capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Jesus está ensinando desde o início do capítulo 4. E ele vai contar ao longo deste capítulo algumas parábolas. Ele vai contar ao longo deste capítulo 4 parábolas. E elas são as parábolas do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Então Jesus vai se ocupar dos versículos 1 aos versículos de número 34 com um ensino teórico, com um ensino didático, com um ensino sistemático da palavra de Deus através das parábolas. E o texto ainda nos diz no versículo 33 que com muitas parábolas ele dirigia a palavra de maneira que nada dizia que fosse através das parábolas. Mas após esse período de ensino teórico, Jesus chama os seus discípulos e os convida a passar a outra margem. Jesus havia realizado alguns milagres da banda de cá. Nós já vamos falar um pouco a respeito desses milagres que ele realiza antes da travessia. Mas ele passa o maior período ensinando. E ele vai, aliás, passar o dia inteiro ensinando. O capítulo 4 é registro de um dia.
o dia inteiro Jesus vai passar ensinando. Tanto que o versículo 35 vai dizer, e naquele dia, sendo já tarde. Então, no mesmo dia em que Jesus está ensinando todas essas parábolas, ele convida os seus discípulos a atravessar. Porque Jesus estava ensinando a teoria. Jesus estava ensinando didaticamente. Ele tinha dado uma série de mensagens aos seus discípulos, à multidão que o ouvia, através de parábolas. Mas na banda de lá, Jesus está ensinando na banda de cá do mar, da Galileia. Na banda de lá, após a travessia, Jesus realizaria uma sequência extraordinária de milagres. Jesus realizaria uma sequência extraordinária de milagres, que vão desde o capítulo 4, versículo 35, com a travessia, até o final praticamente do capítulo 6, Jesus realizando milagres. Então, na banda de cá, Jesus tinha mostrado a teoria, mas na banda de lá, os discípulos viveriam milagres na prática. Mas na vida cristã, entre a teoria e a prática, sempre haverá uma tempestade para validar aquilo que você aprendeu. Na vida cristã, entre a teoria e a prática, entre a busca e a realização, entre a necessidade e a concretização do milagre, sempre haverá uma tempestade para validar aquilo que nós viveremos na presença de Deus. As tempestades da vida validam aquilo que Deus quer liberar sobre nós. As tempestades da vida validam aquilo que Deus quer estabelecer sobre nós. Deus nunca vai colocar nada grande na nossa mão sem antes nos fazer passar por grandes ventos, por grandes tempestades, porque aliás as tempestades e os redemoinhos da vida nos promovem. Segundo Reis, capítulo 2, salvo engano, estava Elias e Eliseu num determinado lugar. A Bíblia diz que uma carruagem de fogo os separa e Elias é assunto ao céu num redemoinho. Um redemoinho leva Elias ao céu, porque os redemoinhos da vida nos levam a níveis mais altos, a níveis mais elevados. Os redemoinhos da vida nos promovem para os níveis que Deus deseja que nós ocupemos. Então, entre a banda de cá, que é a banda da teoria, e a banda de lá, que é a banda da prática, do milagre, da vivência, há uma tempestade. Então, por isso não tenha vergonha das tempestades por onde você passou, das tempestades que você enfrentou, das cicatrizes que você carrega. Porque as tempestades e as cicatrizes que nós carregamos no corpo são as marcas que validam as nossas vitórias. As cicatrizes que nós temos são os nossos currículos. A cicatriz que nós temos é a marca que a gente lutou sim, a gente sofreu sim, machucou sim, doeu sim, chorou sim, sangrou sim, mas nós sobrevivemos. As cicatrizes são a prova que nós lutamos e vencemos e estamos dispostos a acessar níveis maiores na presença de Deus. E este texto que nós lemos, que vai do versículo 35 ao versículo 41, nos mostra Jesus encaminhando os seus discípulos para juntamente com ele atravessar o mar da Galileia. Então Jesus coloca os discípulos no barco, ou melhor, indica o barco para que eles entrem, mas Jesus vai junto. Jesus está junto na embarcação. E o texto que segue dos versículos 35 a 41
nos revelam que apesar dos discípulos estarem andando com Jesus, eles não conheciam quem Jesus era de verdade. Eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles auxiliavam Jesus no dia a dia, eles dormiam aonde Jesus dormia, eles acordavam no mesmo ambiente que Jesus, e mesmo assim eles não tinham conhecimento real de quem Jesus era. Isso nos mostra que a nossa permanência em certos lugares não revela a nossa intimidade com Deus. Você pode nascer na igreja, crescer na igreja, viver na igreja, casar na igreja, batizar na igreja, trabalhar na igreja e nunca ter sido íntimo de Jesus de verdade. É lógico que a igreja é peça fundamental para a intimidade com Deus. Mas você pode muito bem estar frequentando a igreja sem conhecer quem Deus é. E os discípulos são a prova viva disso. E porque eles não conheciam quem Jesus era, eles experimentaram alguns transtornos. Porque não conhecer quem Jesus é só nos traz problema. Não conhecer quem Jesus de fato é só nos traz problema. Tanto que em Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia nos diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E a palavra conhecimento aqui vem do hebraico e significa conhecimento, discernimento, compreensão e sabedoria. O profeta Oséias está dizendo: meu povo, ou o povo de Deus, está sendo destruído porque falta conhecimento, discernimento, compreensão e sabedoria. Mas não é qualquer conhecimento. É a falta de conhecimento sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre aquilo que agrada a Deus, sobre o padrão de Deus, sobre aquilo que Deus deseja fazer. Então, a Bíblia está nos mostrando que há uma problemática extraordinária em não conhecer quem Jesus é profundamente. E esses transtornos são, e nós vamos enumerar 3. Primeiro transtorno que a falta de conhecimento de quem Jesus é gera em nós: medo e desespero. Olha o versículo de número 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Os discípulos estavam tão desesperados, porque o cenário é esse, o temporal, porque é chamado de Mar da Galileia, mas na verdade é um lago. Por conta da dimensão gigantesca deste lago, ele é chamado de Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Então, ou Lago de Genezaré, ainda este ambiente é chamado. A tempestade que está acontecendo aqui é uma tempestade de vento. E a tempestade de vento começa a agitar as águas do lago de Genezaré, do Mar da Galileia. E as ondas que estão sendo agitadas pelo vento começam a cobrir a embarcação. E começam a entrar na embarcação, e os discípulos estão pegando com baldes e lançando as águas que entram no barco para fora, e eles estão em desespero. São 12 homens trabalhando, e aquilo está os deixando tão desesperados, tão assustados, tão amedrontados, que eles não conseguiram perceber que Jesus estava dormindo tranquilamente. Eles não conseguiram perceber que Jesus estava dormindo tranquilamente, por conta do desespero. Só que Jesus estava dormindo e não era o sono da indiferença.
Porque alguém pode olhar para o texto e dizer, Jesus dormiu porque ele não se importava. E quando a gente se importa, a gente faz alguma coisa. Nem sempre. Às vezes não fazer é prudência. Mas não é este caso. Jesus não estava dormindo o sono da indiferença. Jesus estava dormindo o sono da segurança. Porque Salmos de número 4, verso de número 8 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Jesus dorme o sono da segurança porque ele sabia que o seu pai o guardava. Jesus dorme o sono da segurança no meio da tempestade porque ele sabia quem era o seu pai. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia a missão que ele havia recebido de Deus. Ele sabia qual era o propósito, qual era o destino, qual era o trabalho. Ele sabia para que veio, para que nasceu, para que existia. Então, ele olha o cenário da tempestade, o que ele faz? Vai dormir. Ele vai dormir. Ele vai descansar. Diferente de Jonas. Porque Jonas dormia o sono da desobediência e o sono da indiferença. Porque ele desobedece a Deus, Jonas vira as costas para Deus, está lá em Jonas capítulo 1, versículo 5, e o texto vai dizer que os marinheiros estavam desesperados no meio daquela tempestade, e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga do navio. Jonas, porém, descia ao porão e deitado dormia profundamente. Por que ele dormia? Porque a desobediência dele cauterizou a sua mente. Então ele não conseguia mais ter sensibilidade à situação que ele estava vivendo. Jonas estava dormindo o sono da desobediência e da indiferença. Jesus estava dormindo o sono da segurança em Deus. E Jesus dormia exatamente porque a tempestade não o desesperava. A tempestade desesperava os discípulos. Igualmente nos desespera também. Geralmente nos desespera. As tempestades da vida. Porque a tempestade nos rouba o controle da situação. A tempestade vem para nos mostrar que nós não temos poder algum sobre as situações da vida. Que por mais que a gente tente segurar as rédeas bem apertado, nós não temos controle sobre o que vem, sobre o que vai, sobre o que fica, sobre o que a gente perde, sobre o que a gente ganha, nós não temos. Nós alimentamos a nossa ilusão de controle, mas o controle não está na nossa mão. Por isso a tempestade nos desespera, porque a tempestade da vida não alimenta a nossa ilusão de controle. A tempestade da vida não alimenta a nossa sede de controlar a situação. Porém, jamais Jesus poderia perder o controle da situação. Jamais o controle da tempestade sairia das mãos e do domínio de Jesus. E Jesus, conhecedor e sabedor disso, ele não tem o porquê se desesperar. Então os discípulos se desesperam, mas Jesus não se desespera, porque tempestade significa descontrole para nós, mas para Jesus não significa nada, porque quer o tempo bom, quer o tempo mau, quer a tempestade, quer a calmaria, quer dia, quer noite, quer facilidade, quer dificuldade, quer vale, quer montanha, Jesus continua Rei e Senhor sobre a nossa vida, sobre a natureza, porque Ele tudo governa, Ele tudo controla, Ele tudo direciona, Ele tudo comanda, Ele tudo encaminha, Ele é Rei, Ele é Senhor, e a Bíblia faz questão de dizer que ao nome dEle todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus não se desespera, porque nada foge do seu controle. E Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido
ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É esse Deus que está trabalhando em seu favor, o Deus que não perde o controle, o Deus que não sai de cena, o Deus que ninguém rouba o poder, o Deus que ninguém rouba o governo. Esse Deus é o Deus que trabalha em favor da tua vida, da tua casa, da tua família, da tua saúde, do teu ministério, dos teus negócios. Deus trabalha em teu favor. Deus trabalha através de você, por você, em você. E não há outro como Ele. Não há quem se compare ao Senhor. Não há quem se compare ao Senhor. Então descanse. Se você quer um conselho, descansa. Descansa. Faça como Jesus disse a Jairo. O que Jesus disse a Jairo? Marcos 5,36. Quando Jairo ouve que a filha dele, que estava doente, morreu, Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Diante da sua tempestade, diante da sua dificuldade, diante do seu problema, diante da situação que você está enfrentando, não temas, crê somente. Dá uma provocada no seu vizinho e diga para ele assim: creia somente. Creia, 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 creia. Porque se você crê, você está depositando a sua fé no melhor lugar. Você está depositando a sua fé na melhor pessoa. Você está depositando a sua fé, que é uma semente, no melhor lugar. Então creia no Senhor. Creia que Ele pode fazer o milagre. Segundo transtorno que é gerado por não conhecer quem Jesus realmente é: falta de fé. Versículo de número 40. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Em algumas traduções o texto vai dizer: como ainda não tendes fé? Essa expressão do versículo 40, a parte B, que diz como ainda não tendes fé, ela é um confronto. Ela vem para confrontar os discípulos, para que eles pudessem se perceber na vida. Jesus está olhando para os discípulos dizendo: mas como pode vocês ainda não terem fé? Como vocês ainda não têm fé? É como se Jesus olhasse para eles e dissesse: vocês estão andando comigo. Vocês vão onde eu vou, vocês ouvem as minhas palavras. Como vocês ainda não têm fé? Como vocês ainda não conseguem crer? E às vezes nos falta fé também. Mas o maior problema é que às vezes nós temos uma fé dependente demais em uma muleta. Às vezes a nossa fé não consegue caminhar e ela é dependente de algo. A nossa fé é viciada em algo. Como assim? Às vezes a nossa fé é dependente de alguém. De uma referência, de um pastor, de um obreiro, de uma figura. Às vezes a nossa fé é dependente. Às vezes a nossa fé não é dependente de alguém, mas a nossa fé é dependente de algo. Isso é o que mais acontece. Fé dependente de objetos, fé dependente de campanhas, fé dependente de consagração de instrumentos, fé dependente de algo, de objetos. Tem muito por aí. Fé no cajado, fé no óleo de unção, fé na fronha ungida, fé na água santa, fé em objetos. Fé em objetos. São muletas. Isso é andador. Isso é Vilotrol Gospel. Como é o nome daquela cadeira que o bebê encaixa quando ele não sabe andar? Andador? Isso é andador da fé. Não consegue andar sozinho, precisa de um objeto. Fé dependente.
Em alguns casos não é de algo ou de alguém, mas é de milagre. É muita gente vivendo na dependência de Deus fazer, Deus fazer, Deus fazer. E Deus não é obrigado a fazer nada. Deus não tem que fazer nada. Porque tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. E mais, porque ele nos deu o seu filho. Mas tem algumas pessoas que têm a fé dependentes de milagre. E milagre não é suficiente para sustentar a fé de ninguém. Milagre não edifica a fé de ninguém. Milagre não é base nem estrutura de fé de ninguém. Eu até pregava esses dias e falava que algumas pessoas falam assim: eu vou testemunhar para edificar a fé dos irmãos. Testemunho não edifica a fé, testemunho glorifica a Deus. O objetivo do testemunho não é edificar a fé de ninguém. Porque fé não é mandinga. Fé é estrutura de razão. Fé é mudança de mente. Fé está ligada a caráter. A verdadeira fé, ela é estruturada na palavra. Porque, aliás, a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Quer ver a sua fé aumentar? Mergulhe na palavra de Deus, porque a palavra, ela sustenta, a palavra edifica, a palavra fortalece, a palavra nutre a nossa fé, porque ela nos molda ao padrão de Cristo. Os discípulos, e isso é a prova de que milagre não sustenta a fé de ninguém, já tinham visto Jesus operar milagre. No capítulo 1 de Marcos, Jesus liberta um endemoniado em Cafarnaum. No capítulo 1 ainda ele cura a sogra de Pedro, talvez por isso que Pedro esqueceu também, que curou a sogra dele. Ainda no capítulo 1, Jesus cura o leproso. No capítulo 2, Jesus cura um paralítico em Cafarnaum. No capítulo 3, Jesus cura o homem da mão ressequida. Aí no capítulo 4 vem uma provação, vem uma tempestade e os discípulos se quebram no meio da tempestade. E aí Jesus olha para eles e diz: vocês viram tudo isso? Como vocês ainda não têm fé? Como vocês ainda não conseguem acreditar? Como vocês ainda não conseguem crer? Como vocês ainda não têm fé? O exemplo de fé extraordinário é a fé de Noé, em Gênesis capítulo 6. Deus aparece para Noé e diz a Noé o seguinte: Noé, eu vou mandar uma chuva aí, vai alagar tudo, constrói uma arca, separa X casais de animal, tantos de animais puros, tantos de animais impuros. Deus deu toda a estrutura, todo o plano, todo o organograma da construção da arca, tudo. Deus entregou a planta, o projeto, tudo certinho. Sabe quantas vezes Deus falou para Noé construir a arca? Uma única vez. Sabe por quantos anos Noé trabalhou sem questionar a Deus? 120 anos. E durante 120 anos Deus não precisou aparecer nenhuma vez sequer para Noé, para dizer: constrói a arca. E olhe para cá, Noé nem sabia o que era chuva. Porque no capítulo de número 6, quando a Bíblia registra o pedido de Deus, a ordem de Deus, não havia chovido sobre a terra. O que acontecia é que todas as manhãs brotava um orvalho que regava a terra. Noé ouve a ordem de Deus, sem nem saber o que era chuva. Trabalha por 120 anos, sendo zombado, escarnecido por toda a comunidade que o rodeava, e Deus não precisou tornar a falar com Noé. Sabe qual é o nome disso? Fé.
Noé tinha uma fé madura. Noé entendeu que Deus não é menino, que Deus não precisa ficar repetindo a cada esquina as suas promessas. Deus não precisa repetir a cada tropeço que a gente dá o que ele prometeu. Se ele quiser liberar a palavra uma única vez e nunca mais tornar a falar, ele pode o fazer e ainda assim ele vai cumprir o que ele prometeu, porque Deus não é menino. A gente muda de opinião, a gente muda de gosto, mas a Bíblia é clara em dizer em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá. Deus falou, está falado. Ele carimba a própria palavra, ele atesta. E em Jeremias capítulo 1, versículo 12, a Bíblia garante dizer que o Senhor vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Jesus ainda é claro em dizer: passa céu, passa terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías, tomado por Deus, diz: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então creia que o que Deus falou ele vai cumprir, o que ele estabeleceu vai acontecer. Creia no Senhor, creia em Deus, creia que ele pode fazer. Terceiro e último transtorno que a falta de conhecimento de Jesus, de quem Jesus é, gera em nós: espanto e surpresa. Espanto e surpresa. Olha o versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse milagre de Jesus que é narrado em Marcos 4, ele é diferente do padrão de milagre que acontece ao longo dos outros textos do Novo Testamento. Porque nos outros textos Jesus realiza o milagre. Nos outros textos Jesus está acordado. Nos outros textos, após a manifestação do milagre, Jesus é celebrado pela multidão. Agora, o milagre da tempestade, Jesus acalmando a tempestade, Jesus está dormindo. Ele é acordado pelos seus discípulos. E o final não é celebração. O final termina com uma pergunta que ninguém responde aqui neste texto. Nós sabemos muito bem a resposta, mas ninguém responde para os discípulos neste momento. Uma pergunta silenciosa: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No final das contas, por não conhecerem a Jesus profundamente, eles tiveram que lidar com a surpresa de que eles tinham um Jesus que cuidava deles. E não é diferente do que é conosco. No final das contas, por não conhecermos às vezes Jesus em profundidade como ele deseja que nós o conhecemos, nós vamos ter que lidar com o fato de que nós temos um Deus que trabalha em nosso favor e nós desesperamos à toa. E nós nos desesperamos sem razão. E nós desesperamos sem motivo algum. Por quê? Porque Jesus está ali. Onde? Na embarcação. Quando? No momento da tempestade. E o desespero é por quê? Porque a gente esqueceu quem ele é. Isso é espantoso para quem não conhece Jesus realmente. Ou para quem não conhece Jesus em profundidade. Perceber que em todos os momentos da nossa vida, a partir de quando nós o confessamos como nosso Salvador, ele está conosco. E muitas vezes nós não recorremos a ele até que chegam-se as últimas consequências. E aí nós temos que lidar com o fato de que se nós tivéssemos buscado a ele quando a tempestade começou, nós não teríamos entrado em
tanto desespero e aperto na vida. Nós precisamos aprender a recorrer a Jesus como a nossa primeira opção. Nós precisamos aprender a recorrer a Jesus como nosso primeiro socorro. Por quê? Porque Ele é o nosso socorro. O salmista escreve no Salmo de número 121, do verso 1 ao 8, dizendo: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, e é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. E alguém pode olhar e dizer, mas há uma contradição aí, porque Jesus estava dormindo. No caso de Marcos capítulo 4, Jesus estava em carne. Jesus era 100% homem e 100% Deus. O fato de Jesus estar dormindo mostra que ele está manifestando uma necessidade biológica da sua carne de dormir. Mas Jesus agora no seu corpo glorificado, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, na sua forma de Deus, revestido da sua glória, do seu poder, da sua majestade, ele não dorme, ele não tosqueneja. Tosquenejar é piscar o olho. Nem piscar Jesus pisca. Ele está em todos os lugares contemplando os bons e os maus. Isso significa que você não tem escapado do olhar de Jesus. Aonde você caminha, aonde você anda, aonde você entra, de onde você sai, aonde te abraçam, aonde te humilham, aonde te aceitam e aonde te rejeitam, Jesus está te observando, te contemplando, aonde te abraçam, aonde te descartam, aonde te recebem com festa, aonde te recebem com rejeição, com pesar. Jesus está te contemplando, contemplando a sinceridade do seu coração, a sinceridade e a verdade da tua alma. Jesus contempla quem você é. Os homens podem até ver quem você demonstra ser, talvez o sorriso que você estampa no rosto, mas por trás do sorriso há um rosto triste, lágrimas de tristeza. Jesus contempla, e por mais que as pessoas não te abracem, não consigam identificar a amargura da tua alma, Jesus consegue ver, e Ele está aqui essa noite para enxugar a tua lágrima, o teu choro, o teu sofrimento. Jesus olha para você e diz: pode rasgar quem você é na minha presença, demonstrar toda a tua dor, porque na medida em que você se lança, eu te curo. Esse é o Jesus que quer se apresentar a nós. E esse Jesus quer se revelar a mim e a você aqui, neste exato momento. Diante da tempestade que você está enfrentando, seja ela qual for, Jesus quer se apresentar a você. Jesus quer se apresentar a mim. Fica de pé, por gentileza. E eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos. E agora você vai apresentar a tempestade que você está vivendo diante do Senhor. Apresente a tempestade que você está vivendo diante de Deus. E na medida em que você apresenta a tempestade que você está vivendo diante de Deus, à medida em que você apresenta a tempestade que você está vivendo diante de Deus, Deus começa a renovar o teu coração. Deus começa a renovar a tua alma. Deus começa a renovar o teu espírito. Então feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Comece a orar ao Senhor. Comece a pedir a Deus. Comece a clamar ao Senhor.